de olhar para, para a condução deste tema da pandemia, porque traz um conjunto de desafios a uma organização grande, muito grande, muito para além dos temas sanitários, e temos que olhar para os temas, para as formas como é que as pessoas trabalham entre si, com que tecnologias, com que meios, como é que, do ponto de vista até o imobiliário, como é que deve ser organizado. E tem, para além de todas as outras, naturalmente, todas as outras consequências a nível de negócio, mas olhando para aquilo que são a nossa infraestrutura de pessoas e tecnologia imobiliária, como é que nós devemos olhar para este assunto. Isto é um tema, e o tema especificamente a colaboração, começou-me logo a interessar quando comecei a olhar para este tema. E porquê? Porque surgiu muito de conversas diretas que tinha com colegas meus, que quando nós colocámos as pessoas a trabalhar em casa, e depois, infelizmente, como se recordam, tivemos momentos de, não fomos todos para casa de uma só vez, ou no princípio fomos todos, depois tivemos momentos de regresso, depois tivemos a meio gás, a um terço de gás, depois voltámos, depois saímos, e portanto, ao longo deste processo, um dos temas que surgiu quando falava com colegas meus, quando dizia, era que tinham alguns receios sobre como é que eu controlo, como diziam ao Marcos, como é que eu controlo a equipa. Vamos agora pôr pessoas em casa, a minha equipa tem que ser prioritária, daquelas que têm que cá ficar, e depois, desmiuçada a questão, víamos que fiquei na dúvida, uma dúvida metódica, se era a função que exigia que fosse feito no local de trabalho, ou se era um pouco a liderança e a forma como a equipa colabora é que estavam a determinar esta necessidade. E havia equipas e pessoas e líderes que estavam a conseguir gerir bem a sua equipa toda a partir de casa e outras a solicitarem exatamente o contrário. Portanto, este tema começou a surgir e por isso decidi começar a estudar um bocado sobre o assunto e ainda me envolvi nos cursos sobre a matéria para compreender o que é que de facto pode estar aqui por trás disto. E por isso, e nessa sequência, depois desafiei aqui a área de recursos humanos para fazer um webinar aqui sobre interno e partilhar muito este tema dentro do banco, seguindo aqui um princípio de um projeto que eu também estive envolvido no banco e em que o banco se envolveu muito, que foi a Escola 42, não sei se já ouviram falar. A Escola 42 é uma escola de programação e o banco decidiu apoiar fortemente este projeto, exatamente por ter uma lógica muito diferente na forma como ensina. E realmente nós aprendemos, e uma das lições logo que eu tirei é que nós aprendemos e agora aqui aprendemos mais quando discutimos, não é? Quando pomos em prática e quando até ensinamos os outros. E, portanto, eu decidi adotar também esta lógica e até fazer um webinar de partilha e de promoção deste tema. Ora bem, aquilo que vos vou contar e é o que estamos a fazer aqui no banco, é um pouco desassossegar as pessoas para criar consciências, ajudá-las a compreender o que se está a passar e porque é que as coisas estão a passar no mundo do trabalho e depois dar umas dicas concretas do que é possível fazer para melhorar a colaboração em resposta a uma verdadeira compreensão do que se está a passar. Portanto, gostava de refletir um pouco convosco sobre o que é que no mundo do trabalho, o que é que ocorreu nos últimos anos, o que é que se tem vindo a passar. E basicamente podemos pôr aqui que já um fenómeno das 2 últimas décadas, que são essencialmente caracterizadas por uma aceleração tão grande que até lhe chamamos exponenciar, não é? Porque tem mesmo num ritmo exponencial algumas tendências. Uma delas tem a ver com a especialização das tarefas, são cada vez mais especializadas, cada vez mais aprofundadas e exigem conhecimentos aprofundados, por um lado. Por outro lado, toda a volatilidade, e este é um termo que seguramente já viram muitas vezes usados em diversos contextos, em que toda a aceleração digital e da globalização, etc., portanto, um conjunto de fatores que determinam que o mundo em que vivemos tem uma elevada volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, o que torna isto cada vez mais difícil. Mas são, no fundo, estes 2 elementos que determinam a necessidade de que as equipas, para realizarem as suas tarefas, para responder aos seus desafios, têm que trabalhar cada vez mais em conjunto e têm que ser
pessoas especialistas a trabalharem muito e com capacidade de olhar para o lado, dar o braço para o colega e para outros colegas e conseguir, em conjunto, realizarem as tarefas. Só assim se conseguem responder aos desafios tão complexos que temos pelas frentes. Isto, basicamente, em qualquer organização. O mundo e o conhecimento, o mundo, a prática, os consultores, etc., já desenvolveram um conjunto de formas de trabalhar que não são de agora, já são, como dizia, dos últimos 15 anos, pelo menos, já têm estado a ser implementados um conjunto de novas formas de colaboração. E estes nomes seguramente já os ouviram, alguns porque já os praticam, outros porque já ouviram seguramente falar, das tribos, do Agile, do Scrum, do Holacracy, todas estas formas de organização das equipas, que supostamente até parecem umas novas elixires para resolver os problemas da colaboração, mas são tudo tentativas e muito bem sucedidas em muitos casos, de resolver o problema da colaboração de uma forma diferente. Outra também que chama aqui a atenção, que é o multi-team membership, ou seja, cada vez mais nas empresas nós somos chamados a colaborar em diferentes equipas, vamos estabelecendo projetos diferentes, vamos chamando pessoas diferentes, e depois o que sucede é que individualmente estamos envolvidos em N projetos ao mesmo tempo. Isto também cria um conjunto de desafios. E o tema da tecnologia aqui também é muito grande e cada vez mais as reuniões também tendencialmente a tornarem-se virtuais. Naturalmente agora estamos mesmo com uma grande incidência de virtuais, mas era um tema que já vinha de trás. E, portanto, olhando isto de forma sistemática, vemos que as equipas estão-se a tornar a 4D, ou seja, são equipas dispersas geograficamente, são diversas do ponto de vista de competências, de origem dentro das várias organizações, portanto já é muito comum estabelecer equipas de projetos que são transversais às várias equipas, são digitais, precisam naturalmente de colaborar de forma digital e são dinâmicas. Este tema é um tema muito importante e volto ao tema do multi-team membership. Nós participarmos em projetos diferentes significa que as equipas começam com uma determinada composição e conforme vão evoluindo nos projetos, a composição vai-se alterando. Isto tem impacto, como nós vamos ver, tem impacto na sua própria gestão. A consequência destas novas formas de trabalhar e das exigências que o mundo nos coloca sobre as organizações tem impacto nos estilos de liderança e na organização e no desenho das organizações. Um deles tem a ver com um estilo de liderança que é muito popular até recentemente, que tem a ver com o foco, isto deriva do entendimento nas organizações que, uma vez concebido o plano estratégico, toda a chave, toda a arte, toda a dificuldade, isso já ouviram esta frase, o difícil não é fazer um bom plano estratégico, o difícil é executá-lo. E nós vemos isto por o nosso próprio banco, durante muitos anos nós éramos e somos exímios na execução, e é isso que nos distingue. Ora, isto tipicamente responde-se, a necessidade de ter uma excelente execução, responde-se com uma estrutura de comando e controle, que tem determinadas características, é hierárquica, e as pessoas estão muito focadas, a decisão está mais acima na estrutura hierárquica, e estão muito focadas em medir os resultados que têm contra o plano que estava traçado. Funciona muito bem, necessariamente, quando montamos uma estrutura hierárquica muito forte, mas funciona mal quando precisamos de inovação e em estruturas complexas. Portanto, e nós, e o próprio banco detectou isto já muito cedo, há alguns anos atrás, e que a outra forma de olharmos como resposta, quando a necessidade da organização é diferente, podemos adotar outros tipos de liderança numa lógica mais colaborativa. E, portanto, uma lógica mais colaborativa significa que a estrutura organizativa é muito mais dispersa, há colaboradores de vários níveis e que colaboram entre si e têm informação que é preciosa para a tomada de decisão, mas aqui, necessariamente, para a organização funcionar bem num estilo colaborativo, nós temos que baixar a capacidade de tomada de decisão e baixar ao nível onde a informação existe e onde as pessoas têm a melhor informação para tomar a decisão.
necessariamente aqui, isto exige num estilo colaborativo, exige que, como dizia, por um lado a capacidade de decisão está mais em baixo, as pessoas têm que ter uma autonomia muito maior, e têm que estar muito mais cientes do propósito da organização, dos objetivos, etc. Este tipo de organização mais colaborativa funciona melhor, e é a demonstração que se faz, é que funciona muito melhor quando as organizações precisam de inovação e precisam de criatividade. Ora, é a escolha do tipo de liderança para as organizações que está muito em causa hoje em dia, e cada organização tem que olhar para a forma como é que vai implementar. Eu posso partilhar aqui que a nível do banco, hoje em dia temos uma combinação das duas. E temos estruturas a funcionar em comando e controlo, e temos estruturas a funcionar de forma totalmente colaborativa, dentro daquelas formas de colaboração que vimos há pouco. E isto é possível de compatibilizar dentro de uma organização como a nossa. Ora, depois de tudo isto, ainda tivemos o advento aqui do Covid. Mas aqui a leitura que faço e o argumento que vos passo hoje é que estou convencido que isto apenas veio acelerar um processo e um fenómeno que já estava absolutamente em curso. Ou seja, não veio, em termos de colaboração, mudar nada, veio sim acelerar e pôr em evidência algo que já existia e que já estava em marcha. Portanto, quando hoje olhamos para a colaboração, onde é que estamos hoje e basicamente para onde é que vamos? Como é que podemos olhar, com que lentes é que nós podemos olhar e com que modelos é que nós podemos compreender o que se está a passar? Por um lado, temos aqui umas boas notícias. Nós não precisamos de novas questões para entender o tema da colaboração. As questões que colocávamos antigamente continuam-se a colocar para entender esta colaboração nesta nova arrumação com que estamos a viver hoje em dia. A colaboração está amplamente estudada pela ciência, já há mais de 40 anos que têm sido estudados por diversos autores estas matérias. Bem, encontramos aqui inúmeros artigos sobre estas matérias, têm sido olhadas desde muito cedo. Os investigadores se interessaram por temas de equipas em empresas, a alta direção dos bancos, das organizações, como é que funcionam, os militares, que é sempre um exemplo fantástico, em que achamos que os militares funcionam sempre em comando e controle, e não é verdade, que é muito interessante. Os músicos, as equipas hospitalares, então, que foram e atualmente foram colocados à prova a sua capacidade de inovação, de criatividade, em todo este combate à pandemia. E também aquelas agências de inteligência que aparecem nas séries de televisão, não é? Uma pergunta que vos deixava e até vos desafiava era o que é que, na vossa opinião, determina uma boa colaboração da equipa? Até vos desafio, se quiserem escrever umas palavras aqui no bate-papo, para depois nós fazermos isto de forma mais interativa e divertida no final. Eu estou a reservar bastante tempo para a gente ter uma conversa a seguir. Vou andar um bocadinho depressa com esta exposição de ideias, e depois conversaríamos um pouco no fim com algumas perguntas, mas se querem deixar aqui alguns temas sobre o que é que, na vossa opinião, faz uma boa colaboração numa equipa, era bom deixarem aqui registado para depois conversarmos a seguir. Desafio-vos a fazer isso. Vou deixar mais 2 minutos antes de passar aqui ao próximo slide. Eu não consigo perceber bem se já tem aqui o bate-papo ou não, mas desafio-vos a pôr ali. O bate-papo está. Está, eu não As consigo. Perguntas é que ainda não. O bate-papo está lá. As escritas é que estão. Ponham lá, na vossa opinião, o que é que determina uma boa. Chegar. Jorge, ajuda-me aqui que eu não tenho mesmo visibilidade sobre o bate-papo.
mas não consegue, mas ele em princípio aí em baixo, não sei se estás com o ecrã completo. É que não estou, como estou aqui não estou a conseguir mexer. Bate-papo. Posso. Mas, ok, já me está a aparecer aqui. Lideranças competentes, abertura de espírito para aceitar as diferentes opiniões, sim senhor, partilha de informação, confiar na equipa, sentir-se seguro dentro da equipa, escuta primeiro, sim senhor. Valorização de cada membro, comunicação, traçar o caminho da comunicação e sinergias, empatia, vestir a camisola, sim senhor, humanização, um propósito comum. Muito bem. Sim senhor, acho que temos aqui uns belíssimos contributos. Gostava de partilhar convosco aqui também um resultado aqui de um artigo que li sobre a matéria, os fatores determinantes da colaboração. Ou seja, questões, e que vocês retratavam aqui há pouco, de personalidades, de atitudes, de estilos, de comportamentos das pessoas, aquela maneira de tratar uns com os outros, ajudam, são importantes, a forma como nós tratamos de forma inclusiva as pessoas, as trazemos para as discussões, não deixamos ninguém de fora, etc. A personalidade de saber ouvir, etc. Portanto, estes são temas que ajudam. Mas há aqui 4 temas que são os determinantes, sem os quais a colaboração de facto não é de todo, vai pôr em causa, são os pilares e os sustentáculos da colaboração de uma equipa. E são elas estas 4. Uma direção clara, uma estrutura forte, e a estrutura forte significa com as pessoas com as competências certas, para responder ao desafio e à direção que se quer tomar. Um contexto de apoio, com informação, com recursos, para apoiar a equipa, porque ela tenha capacidade de se ingrar. E depois um outro tema muito importante, o tema do mindset partilhado. Ou seja, as equipas, haver aqui um sentimento de equipa, uma visão de que fazem todos parte da mesma equipa, e isto torna-se o fator mais exacerbado neste contexto de pandemia, quando as pessoas estão remotas. E, portanto, a necessidade de evitar problemas, que dizia ali, problemas corrosivos, como o nós contra eles, e isto aqui numa organização grande, e estes de vós os de vós que trabalham em organizações grandes, que estão em vários sítios, seguramente já sentiram. Nós estamos aqui em Lisboa, pá, e aquela malta do Porto, tem sempre uma maneira diferente de tratar as coisas, e os que estão nas delegações versus os serviços centrais, e vice-versa, e aquela malta de Lisboa. Isto acontece sistematicamente, e estas equipas, quanto mais conseguirem quebrar estes elementos e criar um espírito verdadeiramente de equipa, é fundamental. Mas isto não é fácil de fazer, e há que compreender como é que isso se faz, e vou remeter aqui a este tema para endereçar mais tarde. Como é que nós quebramos estas fronteiras que nós artificialmente, naturalmente criamos? E, por outro lado, não termos uma informação completa sobre os nossos colegas que estão distantes e que não estão connosco fisicamente. Nós conseguimos percepcionar que uma pessoa não está bem ou que tem determinados problemas na sua vida, ou determinados problemas de contexto a chegar ao trabalho, um conjunto de coisas, quando vivemos muito próximo delas. Quando não vivemos e quando estamos separados, não temos tanto esta noção e por vezes até nem nos interessamos por perceber tanto. E, portanto, nós termos a informação completa sobre a realidade da nossa equipa, mesmo que ela esteja remota ou noutra geografia, é muito importante. E, portanto, eu deixava cristalizar bem estes 4 elementos. A partir daqui, com esta leitura e esta lente, como é que, de forma muito prática, podemos colaborar melhor? Há inúmeras maneiras e inúmeras formas de o fazer e temas.
eu elenquei falar aqui de 4. Há outros, por exemplo, há só um que eu manifestamente não quis aqui tratar, é o tema da própria estrutura organizativa, como é que a pessoa desenha uma estrutura de uma organização, de uma equipa, vou dividir isto em 3, como é que faço, como é que vou fazer as pessoas colaborar. Eu esse tema vou deixar manifestamente fora, porque acho que estes 4 dão-nos temas mais atuais e mais relevantes e mais práticos para implementar. Um deles, e vou entro já de imediato, um deles tem a ver com o papel do líder e o papel do membro da equipa. E aqui um tema que queremos passar com muita força no banco, no Santander, é esta ideia de que todos somos chamados a colaborar melhor. Isto é uma responsabilidade de todos. Todos temos um papel, todos somos pequenos líderes na nossa área e na nossa especialidade e temos que contribuir ativamente, que é para a equipa onde nós estamos inseridos, trabalhe bem e ajudar quem tem a responsabilidade de liderar também a que toda a equipa funcione bem. Isto é um chamamento importante e especialmente para as organizações grandes que as pessoas tentam a aceitar as orientações que vêm de cima e há aquela tendência de nós sermos seguidistas. E de facto, no futuro, seguramente a colaboração tem que ser muito mais a partir de nós procurarmos ativamente o nosso papel e ser um papel que o nosso próprio papel seja muito distintivo na colaboração das equipas. Depois, sermos capazes, em qualquer papel, de líder ou de membro da equipa, ter uma avaliação crítica do funcionamento da nossa equipa. Como é que nós vemos se a nossa equipa funciona bem ou não? E deixava-vos aqui 3 critérios de avaliação, quando começamos a olhar para isto. E qualquer pessoa pode e deve fazê-lo. Uma delas é olhar para o resultado do trabalho da equipa. E somos capazes de avaliar de 1 a 5. Como é que os clientes estão satisfeitos com o que fazemos, quer sejam clientes internos ou externos. Nós temos essa noção. Os clientes estão satisfeitos ou não estão? Como é que nós, dentro da equipa, colaboramos? A nossa dinâmica ajuda a que trabalhemos bem? Não só olhar para o meu desempenho, mas para o desempenho dos meus colegas ao lado. Eu sinto que a dinâmica que é construída pelo líder e por nós todos acrescenta a que trabalhemos bem juntos. E, por outro lado, olhando para mim e para cada um dos membros, os membros, a nível individual, estão a melhorar a cada momento os seus conhecimentos e as suas competências. Sinto que tanto eu como os meus colegas estamos a aprender, estamos a melhorar, estamos a ser mais produtivos e estamos a progredir. Eu acho que são 3 perguntas que qualquer pessoa devia fazer quando está inserido numa equipa. E agora podemos ir um pouco mais longe. Isto ajuda a fazer um diagnóstico e para nós sabermos onde é que podem estar os constrangimentos para estarmos com uma performance menos boa em algum destes elementos, é nós olharmos para as condições de base, para as tais 4 condições necessárias que há pouco falava e que são fundamentais para a eficácia. Portanto, agora que já vimos onde é que estamos com uma performance menos boa, será que é um tema de direção clara? Portanto, temos um objetivo comum claro, desafiador e consequente e que serve para alguma coisa, ou seja, temos uma equipa que está a produzir algo que tem um propósito forte também. Temos a tal estrutura forte, uma composição de equipa equilibrada. Este tema também é importante, as pessoas estão empowered, portanto estão empoderadas, estão responsáveis por tarefas do princípio ao fim. E depois termos aqui normas claras de atuação, sabemos como é que nós atuamos uns com os outros. Temos um contexto de apoio também adequado, temos informação, temos recursos. Também é contexto de apoio sermos reconhecidos pelos sucessos que vamos obtendo. Sabemos bem que o reconhecimento é um elemento central da motivação. Isto tem que acontecer. E por último, este tema do mindset partilhado. De facto, a equipa tem um sentido, um forte sentido e uma identidade própria, e partilhamos muita informação para que todos compreendamos as nossas limitações. Eu sei que o meu colega que chega sempre atrasado a uma determinada reunião às 8h30, que eu marco às 8h30 da manhã, já tentei perceber porque é que isso acontece.
É só má gestão de horários ou há ali um impedimento qualquer que ele pode ter? E temos que ser capazes de compreender mesmo à distância. Dito isto, passava para o segundo ponto, que é um ponto que eu gosto muito, que é o tema da confiança. E isto volta um pouco àquelas interrogações logo iniciais que vos coloquei no princípio das minhas conversas com colegas, que muitos me diziam como é que eu tenho a certeza que a minha equipa está a trabalhar. E depois, por consequência, que está a trabalhar naquilo que eu tenho, que eu mais desejo que estejam, não é? Que em linha com os objetivos da equipa. E este tema tem a ver muito com o tema da confiança. E há pouco um de vós dizia ali no bate-papo que era o tema de nós confiarmos e sentirmos bem e confiar na equipa e estarmos confortáveis em confiar nesta equipa. Pois muito bem. O que é que determina esta confiança? É só uma questão de delegar, ser capaz de delegar nas pessoas, e está feito. E eu ou sou capaz de delegar ou não sou capaz de delegar. O ponto que vos trago aqui é que tem que haver um pouco mais do que isto. Para sermos capazes de delegar com confiança, há um tema que é muito interessante, que é a confiança constrói-se essencialmente sobre a previsibilidade. Nós estamos muito mais à vontade de confiar em alguém quando essa pessoa nos dá a confiança e previsibilidade nas entregas. Mesmo a previsibilidade também conta em ser capazes de surpreender o chefe, mas surpreender o chefe com previsibilidade. E nós já vamos explorar um bocadinho este tema. Também é importante que as pessoas em geral, os membros das equipas, e agora isto é especialmente dedicado a estes 3 apontamentos, são especialmente dedicados aos membros das equipas, não tanto às chefias, compreender a situação difícil em que os chefes estão. As chefias têm menos experiência sobre o qual estabelecer esta previsibilidade, esta confiança. O facto de estarmos longe é engraçado. Eu estava a falar com muitos colegas nossos e eu perguntava-lhes, mas como é que tu sabes que a pessoa X está a trabalhar? Há uns que me diziam, não, eu sei, porque eu conheço, eu sei que ele está a trabalhar e eu controlo de alguma maneira os resultados, etc. Também não vou ver em detalhe. E tinha colegas que eu lembro-me sempre de uma que partilho aqui convosco, que era, eu sei que determinados elementos da minha equipa estão a trabalhar porque eu vejo a irem à impressora e, portanto, estão a imprimir, estão a fazer propostas, estão a mexer. É muito interessante nós pensarmos como é que as pessoas encontram pontos sobre os quais assentam a sua confiança que depositam nos outros. Ora, mas de facto as chefias têm menos, hoje em dia têm menos, não têm tantas ferramentas e as ferramentas habituais sobre como estabelecer, como manter a confiança, e há muitas situações em que é fácil quebrar a confiança. Telefonámos a uma pessoa e ela não estava disponível. Ao horário de serviço estava aqui, dizia que estava verde aqui no Teams e a pessoa não apareceu do outro lado. E não estava em casa ou uma coisa qualquer. Portanto, é muito fácil nós perdermos aparentemente e quebrar esta confiança daqueles elementos que nós nos habituámos a ter. Também compreender aqui um tema, que é a reação normal nossa, quer enquanto chefes, enquanto membros das equipas, sobre quando não sabemos bem como é que havemos de confiar em alguém, aumentamos a monitorização. É uma reação normal. E é um tema que eu chamo aqui a atenção que não resolve. O aumento da monitorização é começarmos a telefonar mais vezes ao colaborador, que eu não sei bem o que é que ele anda a fazer, eu telefono-lhe mais vezes. Ou começa a medir e pedir-lhe que ele me diga, me mostre todas as propostas que está a fazer. Eu quero que me copies em tudo o que estás a fazer. Eu começo a ter indicadores de performance. E, de facto, este é mesmo uma daquelas medidas que não resolve o problema. Porque, tipicamente, gasta-se imenso tempo a fazer isto e não conduz ao comportamento desejado, que é um comportamento de autonomia e de responsabilização. E aqui é exatamente ao contrário. E normalmente a pessoa que é controlada também vai se sentir que o problema se agrava.
a confiança tem que ser trabalhada, e trabalhada de ambos os lados. Não é só o chefe que tem que confiar na sua equipa e aprender a confiar na sua equipa, e voltando àquele ponto da responsabilização de todos, também os outros, todos nós temos que ajudar a que confiem em nós. Isto é um tema muito importante. Eu lembro-me de em algumas equipas, na gestão de algumas equipas, das pessoas me dizerem tens que confiar em mim, confia em mim que eu vou... É verdade, e é verdade, as pessoas têm que delegar e confiar. Mas, por outro lado, quem recebe essa confiança tem que ajudar manifestamente as suas chefias e os colegas da equipa a confiarem nele. E isso trabalha-se muito sobre a previsibilidade. Mas há mais dimensões nesta confiança. O nós sermos capazes, enquanto líderes, de estabelecer objetivos claros e focados nos resultados, não tanto na produção, mas nos resultados, e nos resultados obtidos. E isto é importante para que as pessoas, por um lado, sejamos capazes de delegar e esperar o resultado, e depois ser muito consequente com o resultado que vier. E, portanto, isto também exige do próprio membro da equipa que quando o resultado não apareça, também ter esta consciência que o argumento de que fez uma grande produção, mas se não obteve o resultado que se desejava, também tem que ter esta consciência e estar focado do contributo que está a dar para a equipa, apesar do trabalho, das horas, do número do output que gera, se os resultados não são atingidos. Nós aqui no banco temos uma matriz de comportamentos. Isto é mais conhecido internamente que externamente, mas são os comportamentos que nós designamos os comportamentos da nossa cultura simples, próxima e justa. Há 8 comportamentos, desde demonstrar respeito, falar claramente. Há um que é particularmente importante para o tema da colaboração. Todos são, em boa verdade, estes 8 comportamentos colaborativos são essenciais. São essenciais para a colaboração e para todos os objetivos do banco. Ali a Margarida é a grande responsável da promoção destes comportamentos. Há um que eu destaco aqui, que é o cumprir promessas. O cumprir promessas vem muito em linha com o que estava com a previsibilidade. E isto tem que estar na essência do banco e das organizações, exatamente por causa disto. Deixo-vos aqui só mais 2 temas e queria encerrar rapidamente aqui esta exposição, que é o tema do networking. Eu acho que todos somos chamados a fazer um bom networking e que o networking seja útil para a colaboração. Há 2 tipos de networking que eu chamava aqui só a atenção, que é um networking muito aberto, ou seja, nós próprios, o primeiro ponto, como dizia, é todos líderes de equipa, membros de equipa, somos chamados a ter um networking forte. Um networking dentro da nossa organização e um networking fora da nossa organização. E nós temos que pensar de forma estrutural no nosso networking individual. O que é que eu aporto? Como é que eu posso construir um networking que aporta à minha organização? E há 2 tipos de networking. Um networking aberto, em que nós exploramos, em que estamos à procura não só de pessoas que nos possam ajudar, mas de pessoas que sejam elas também nódulos de outro networking completamente diferente. Quanto mais alargado nós conseguirmos um networking, mais conseguimos mobilizar informação completamente diferente. Quando nós queremos ser criativos, se o nosso networking for muito aberto, vamos seguramente, através dele, encontrar ideias novas que depois podemos recombinar na nossa atividade. E seguramente que todos vós têm esta noção. Se forem pessoas que se deem apenas com pessoas muito parecidas convosco, vão ter acesso a um tipo determinado e vão ter uma estrutura e um acesso determinado de informação, se calhar mais próximo do network fechado, que tem muitos benefícios, mas também tem limitações. Um network fechado normalmente assenta e é bom para executar bem, porque gera muita confiança mútua, e como nós temos muita confiança uns nos outros, não precisamos de certos formalismos. E nós sabemos que se falharmos com o nosso networking muito fechado, depois também vamos ser penalizados por isto.
trouxe esta fotografia aqui porque é tipicamente um género de comunidade ali no negócio, nos negócios que fazem, estou a pensar nos diamantes, mas há outros também, mas em que o negócio de milhões é feito com base em papéis e em conversas muito, muito rápidas. Existe esta confiança e, portanto, é muito útil para o propósito. Mas para a criatividade, para a inovação, provavelmente temos que estabelecer, quanto mais equipas que criem o seu próprio network muito externo às organizações, tem um benefício enorme. E aqui foi um incentivo que demos a todas as equipas que procurem estabelecer o seu networking. E isto tem valor para a vossa vida profissional. Por último, deixava aqui um tema, como é que nós podemos colaborar de forma remota, e deixava aqui algumas aprendizagens que temos tido nos últimos tempos, especialmente a pandemia. A tecnologia não resolve o problema, estamos muito focados como é que nós utilizamos esta nossa tecnologia. E já aprendemos aqui algumas coisas, algumas ideias práticas que já fomos aprendendo. Vou começar aqui de cima para baixo. Um tema muito importante é não atribuir culpas à outra pessoa perante problemas tecnológicos. Estamos sempre cheios de problemas, nós vamos nos ligar e estamos sempre com alguns problemas a fazer a partilha, etc. Isto é bastante importante, nós temos aqui uma atitude de alguma tolerância relativamente aos problemas tecnológicos com que vivemos. Por outro lado, é útil nós individualmente darmos contexto sobre aquilo que nós vivenciamos no sítio onde estamos a trabalhar. Se estamos em casa, se temos crianças, etc., se nós pudermos, ou se temos obras em casa, se nós pudermos de antemão e partilhar isto com à vontade com o resto da equipa, o grau de tolerância aumenta imenso. E é muito interessante, porque estou-me a recordar da forma como vivi esta passagem para começar a trabalhar em teletrabalho. O grau de exigência com que nós tínhamos todos, que todos estivessem preparados, que não houvesse barulho, que não houvesse nada, e portanto estivéssemos ali a trabalhar como se estivéssemos na nossa organização e no banco, a exigência era grande. Com o tempo, hoje em dia, já todos toleramos que apareçam crianças, que nos tínhamos que levantar para ir atender o carteiro, etc, etc. E, portanto, darmos este contexto quebra muito estas barreiras e ajuda logo a antecipar o resto da equipa sobre aquilo que pode acontecer. Uma boa prática que eu vi também muito interessante é quando temos equipas que não nos conhecemos muito bem, é até darmos uma volta com a própria câmara e com o próprio computador à volta do sítio onde nós estamos, para darmos a conhecer à equipa o sítio onde nós trabalhamos. E eu acho que isto ajuda-nos a conhecer melhor o outro membro da equipa e a sua realidade e a sua circunstância. Outro tema também muito importante é não perdermos aquilo que nós fazemos quando estamos fisicamente e que podemos fazer quando estamos digitalmente, que é partilhar aspectos pessoais sobre o nosso sentimento. Quando vamos ter por exemplo, se temos uma reunião de equipa semanal, às vezes até à segunda-feira, por que não falar um pouco e ter ali 5 minutos antes do início da agenda de trabalho, um pouco para partilhar aspectos pessoais do fim de semana, como é que as pessoas se sentem. E isto é muito importante para criar o tal espírito de equipa e de identidade. E este ponto tem que ser dada realmente uma grande atenção se queremos construir este elemento-chave e aquele quarto fator-chave e pilar da construção de identitária de uma equipa. Dito isto, e toda esta tolerância e todas estas pequenas dicas sobre esta matéria, este ponto de nos prepararmos para colaborar melhor, eu chamo a atenção que isto não nos tira a responsabilidade individual de nos prepararmos para a reunião. Se pudermos evitar o barulho, melhor. Se pudermos testar a tecnologia antes de ir apresentar, é a nossa responsabilidade fazê-lo. Não vamos já contar com a benevolência do resto da equipa. Isto não nos tira o brilho profissional tentar fazer e que as coisas não aconteçam. Ter algum cuidado com a luz, por exemplo. É importante e é muito fácil nós encontrarmos em casa, que não tem as melhores condições de luz, naturalmente, mas às vezes a gente também não pensa muito nisto e estamos escuros e não vemos e de facto isto tira o impacto das nossas intervenções. O tema do som, o clássico, não é? Do estás em mute e não manipularmos isto com à vontade. Estamos sempre a acontecer, está bem, mas só chamar a atenção para termos um pouco mais cuidado.
a nossa apresentação pessoal. Já encontrei nestas reuniões, até foi fora do banco, nestas reuniões mais ou menos profissionais, pessoas que estavam de roupão do outro lado, não é? Então, eu acho que não tira aqui alguma responsabilidade de nós termos algum cuidado na forma como nos apresentamos. Termos também algum cuidado no olhar para a câmara, estarmos a olhar para a câmara, termos o rosto bem enquadrado, acho que só valoriza a nossa presença e a nossa capacidade de influência e aquilo que nós dizemos. E digo isto, por exemplo, porque dá muito o hábito de termos uma câmara de um lado e estarmos a olhar para o monitor do outro, quando temos estas duas facilidades. E não nos podemos esquecer que estamos a olhar para um lado e estamos a ser filmados do outro, e portanto estamos sempre a ser filmados com a nossa cara de lado e estamos a falar para o outro lado, que não é a câmara. Isto acontece muitas vezes, até disse isto lá no banco, que isto é muito comum nos administradores, que têm muitos equipamentos. Mas de facto é um tema que basta pensarmos nele, não é? Outro tema é a questão do fundo, também termos um bocadinho de cuidado do fundo. Então, se nós tivermos a possibilidade de pôr um fundo corporativo ou da nossa própria organização, também ajuda a projetar a nossa organização, temos que pensar nisto. E até o nome com que nos apresentamos. Já pensaram que eu estou a olhar aqui para os vossos nomes, eu não sei de que organização é que são, nós estamos de organizações diferentes. Quando estamos no banco, somos todos do Santander. Mas de facto não faço, já consigo ver algumas pessoas, mas há outras que eu não sei de que empresa é que eu estou com que estou a falar. E o último tema é começar e terminar a horas. Um dos desafios que também lancei, mas isto ainda não convenci a Margarida, mas tenho que convencer a Margarida, é que as reuniões não tenham 60 minutos, tenham 50. E acabem 5 minutos antes da hora e comecem 5 minutos depois da hora. Que dá o tempo de nós podermos descansar, arajar um bocadinho, fazer um ou outro telefonema, porque tendencialmente estamos a fazer as coisas todas muito encadeadas. E as pessoas estão sempre em reunião e com hora marcada. E é preciso ali uns minutos para nós termos o nosso momento pessoal que precisamos sempre. Muito bem. E com isto, calava-me. Deixava aqui só um resumo, mas que no fundo acho que hoje percorremos o que é que mudou nas organizações, o que é essencial para colaborar bem, o que é que individualmente cada um de nós pode fazer para melhorar a colaboração do grupo e como é que nós podemos ganhar a confiança da nossa equipa e do nosso chefe. Muito bem. E agora sim, calava-me e tinha muito gosto de trocarmos aqui umas impressões das vossas experiências, que eu também gostava de ouvir um pouco o que é que tem sido a vossa experiência, um bocado sob a lente destes elementos que aqui partilhei, se concordam com esta visão, sentiram alguns destes problemas, ou algum comentário genérico que queiram fazer. Ou qualquer pergunta que me queiram fazer. Olá, posso começar eu? Olá, Marcos. Eu vou tirar isto, está bem? Vou tirar isso para nos vermos. Boa. Gostei imenso da apresentação e realmente nestes tempos aquilo que eu sinto é que nós somos subcarregados de informação e de formas diferentes de colaborar, porque eu estou na EDP, nós usamos o Teams, mas depois há o chat, há o WhatsApp, há os e-mails, há o telefone, e perceber, e já me venho deparando sobre qual é que é a melhor forma de comunicar com a equipa, não é? Para não subcarregar e qual é que é o canal eficaz. E aos poucos temos feito essas melhorias, pronto, para não estar a disparar para todos os lados e perceber quais são os canais certos. E estas dicas que deixaste agora no final são super interessantes, porque realmente eu gosto sempre de ter a câmara ligada. Pronto, porque eu acho que ajuda a, como estamos longe, nos aproximarmos através da câmara, acho que é essencial. Estas dicas de realmente não estarmos com vários ecrãs e olhar para o lado, pronto, são super importantes e são desafiantes. Eu acho que aquilo que eu sinto e principalmente em empresas muito grandes, é difícil colaborar, dá trabalho, mas vale a pena. Pronto, vale a pena porque depois chegamos ao fim com um trabalho feito por todos, as pessoas envolvidas, e quando as pessoas estão envolvidas, as pessoas também se unem mais e também são embaixadoras do trabalho feito, não é? Do que se não forem envolvidas. E
E por isso eu acho que é super importante esta parte de envolver todas as pessoas, quer dizer, as pessoas certas no nosso trabalho. Excelente, gostei imenso e obrigada pela partilha e pelo teu tempo. Obrigado, Carla. Não, é de facto verdade, e uma das coisas, e esta necessidade realçava isto que disseste, de termos promotores para o nosso próprio trabalho. E claro, e isto é mais, agora o que eu vou dizer é mais válido para as grandes organizações do que tanto para as pequenas. Uma das coisas que eu repetidamente digo, porque gosto de trabalhar na organização onde trabalho e no Santander, é porque há pessoas que sabem, pá, de quase tudo. E se nós procurarmos, pá, eu consigo fazer, e tenho exemplos ao longo da minha vida aqui no banco, de ter ido muito mais longe por ir buscar as pessoas certas que me dão a opinião certa sobre os assuntos. Portanto, a necessidade de colaborar é essencial e dá uma satisfação profissional enorme. Boa. Marcos, também gostei muito da apresentação, desde a parte mais conceitual até à parte mais prática destas dicas, mas reforçava só ali aquela pergunta da Carla sobre os métodos de comunicação. Quer dizer, Ok. além do Teams em relação ao WhatsApp e tudo, porque há aqui uma questão de saber qual é que é o método mais ideal para fazer. Bom, há aí um tema, aquilo que eu recomendo é que nós temos que, eu acho que tem que haver uma forma standard que tem que vingar, ou pelo menos uma principal, e depois umas suplementares. Eu acho que é inevitável. Eu posso partilhar aquilo que eu próprio tenho visto, como é que vou fazendo aqui com as pessoas e o que é que fui aprendendo. Uma standard, o Teams, se a organização tem o Teams, depois devemos privilegiar, que é, digamos, o canal de trabalho, e é aquela onde estão articuladas com as próprias reuniões, nós sabemos se as pessoas estão ocupadas, se não estão, etc. Agora temos sempre momentos de urgência que nós sabemos que a pessoa está ocupada e queremos ver, e portanto eu poria como gradação de urgência e prioridade, não é? E depois isto, eu poria, a forma como normalmente uso é esta, o Zoom quando isto não está, quando não é, mas é alternativo ao Teams, mas em termos de prioridade eu poria a seguir a urgência, a importância, poria em cima o WhatsApp, e punha aqui no mais elevado e uso o mais elevado o SMS, quando realmente tenho uma urgência absoluta e imperativa de falar com a pessoa, vai um SMS. Agora, dito isto é a minha maneira de trabalhar que vou fazendo com as pessoas, e que me apercebi que em geral as pessoas adotam, mas isto está ainda longe de haver algum unanimismo sobre isto. Depois, um último ponto é que também temos que aprender como é que as pessoas, quer da nossa equipa, quer a nossa chefia, trabalham. Isto também é muito importante, não é? Eu também vou encontrando formas de trabalhar diferentes. Eu, por exemplo, dou o meu próprio exemplo. Até há um ano trabalhava com uma administradora, com a Inês Alves de Sousa, e agora trabalho com o Pedro Castro Almeida. Depois tem maneiras diferentes de interagir. E a forma que também fui adaptando e vi como é que trabalham, e vamos-nos adaptando. E eu acho que estarmos muito presentes e muito sensibilizados para isto também e despertos ajuda-nos depois a construir rapidamente uma maneira de comunicar com as pessoas que nos são mais relevantes, quer a nível de chefia, quer a nível de membros da equipa, onde estou inserido. Não sei se respondi, Jorge. Sim. Muito bem. Mais questões que tenham? O David há bocado tinha posto aqui uma questão no chat. O Zuma quer saber se esta bela apresentação vai ser partilhada. Vou falar ali com a Margarida. Obrigado. Eu gostava de levantar... Nós somos uma pequena empresa, somos 14 elementos, já que andamos há 70 anos, e um dos aspectos que nós utilizamos é o Teams, na comunicação, e muitas reuniões interempresa e fora da empresa, com o Teams, mas também utilizamos muito o WhatsApp, porque todos têm telemóvel, distribuímos a todos com o teletrabalho, e o WhatsApp é muito bom para motivar a equipe.
nós temos dois grupos, o grupo do Conselho de Gestão e o grupo geral, onde estão todos os colaboradores. E qualquer notícia positiva, pedimos que seja imediatamente colocada com uma fotografia, sei lá, vendeu-se um equipamento, imediatamente é colocado e o sujeito é bombardeado com mensagens positivas, parabéns, isto e aquilo e aquilo outro. Portanto, e a motivação da equipe é fundamental para os bons resultados. Um tema que eu queria levantar é o da formação. Nós falámos na sua apresentação, eu vi que, embora seja uma grande empresa, o Santander, há uma preocupação na formação, na cultura da empresa. E eu acho que fala-se muito em reskilling e upskilling, mas fala-se pouco na formação interna na empresa. Cada empresa tem a sua cultura. E, portanto, se queremos os nossos quadros que sejam líderes e que sejam autónomos na sua função, nós temos que lhes dar a formação adequada dentro da cultura da empresa. Gostava de ouvir um bocadinho o que é que acha sobre este tema. Muito bem. Margarida, interrompe-me ou acrescenta-me se entenderes. Eu diria só umas palavras do ponto de vista do utilizador. Agora, a Margarida ela é a responsável da promoção da cultura e é um tema importantíssimo no banco, mas eu ia só aproveitar para fazer aqui um pequeno... e eu elogiar mais a Margarida e a estratégia do banco do ponto de vista do utilizador. E acho que, por exemplo, o banco investe muito na promoção de uma cultura, ou seja, e uma cultura que tem que ver consequente com os objetivos que nós temos. E portanto, é repetidamente referido e promovido quais são os nossos objetivos em cada organização, qual é a visão que temos para a organização, qual é a missão do banco, nós não usamos bem estes termos, usamos uns termos alternativos que também têm as suas vantagens, mais de propósito da nossa a tradução do inglês, como dizemos isto em inglês é um bocadinho mais difícil, mas o nosso objetivo, digamos, como organização, portanto, um propósito e uma visão para a nossa organização e uma forma de fazer as coisas. Um Santander Way, uma forma de nós fazermos as coisas. E depois comportamentos que há pouco elenquei, comportamentos muito claros que as pessoas têm que fazer. E com estes comportamentos é a nossa forma de fazer e vamos chegar na nossa organização e vamos cumprir o nosso propósito. Portanto, esta articulação é muito clara e investe-se quer do ponto de vista do líder, quer do ponto de vista da formação. Eu deixava de pegares no assunto que é sobre esta matéria, mas não resisti a dar um piropo, porque eu acho que isto é uma coisa muito bem feita aqui no banco. Obrigada, Marcos, e obrigada por teres partilhado. Já pus no chat que nós vamos partilhar a tua apresentação, depois eu passo para a Isabel e para o Jorge, que é como que nós costumamos fazer, partilhamos a nossa informação. David, eu diria que nós temos aqui, acho que vou conseguir responder à sua questão. Nós temos esta questão da cultura que o Marcos disse, que é o dito Santander Way, portanto, em que nós definimos ou dizemos sempre qual é o nosso propósito, a nossa visão e os nossos valores, os nossos comportamentos, os nossos compromissos de liderança. Portanto, isto parece muito complicado, mas é relativamente simples e coeso. A nossa maneira de fazer as coisas é sempre que alguém entra no banco, nós explicamos qual é a nossa forma de fazer as coisas e como é que nós atuamos e o que é que privilegiamos, que lá está, que é o propósito é ajudar as empresas e as pessoas a progredirem e de uma forma simples, próxima e justa, depois com os nossos 8 comportamentos e com mais 4 compromissos de liderança, um dos quais que é o liderar pelo exemplo e ajudar as equipas a progredir, enfim. E depois há mais 2, mas pronto. Isto nós damos em todas as ações, em todas as admissões, portanto, é o welcome, quando o onboarding das pessoas venham, e é esta a nossa forma de trabalhar.
fazemos também, de uma maneira recorrente, todos os e-mails que saem da área de gestão de pessoas têm na parte de baixo aquilo que dizemos que é o Santander Way. Portanto, para as pessoas é muito visível o que é, qual é a nossa forma de estar e quais são os valores que privilegiamos. Depois, relativamente àquilo que falou mais da área da formação, mais relativamente ao upskill e ao reskill. Todos nós sentimos, até com esta pandemia, que a maioria das nossas competências precisam de ser ajustadas ou reajustadas, porque temos que ser naturalmente muito mais digitais, temos que ser muito mais tecnológicos, temos que estar muito mais atualizados relativamente a tudo. E temos, agora, cada vez mais, eu não sei se vocês sentem isso nas empresas, mas nós sentimos, nós cada vez mais temos que deixar o nosso Excel para passarmos a fazer tudo em aplicações, para ser tudo muito mais em chat, muito mais como nos habituou o Teams, não é? Que esta forma de nós trabalharmos, nós hoje em dia, ou como o WhatsApp que o David falava, nós hoje em dia trocamos uma mensagem e não trocamos um e-mail, porque é mais rápido, porque temos a resposta mais certa e também para não estar a colocar nas caixas dos e-mails tudo isto. O que é que nós estamos a fazer no banco? Mas nós também temos uma estrutura grande e o grupo ajuda-nos nisto. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a definir perfis. O que é que nós queremos? Eu, em gestão de pessoas, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa que saiba bem pagamentos de salários, preciso de uma pessoa que saiba, que perceba quais são os benefícios que se estão a dar no mercado e que tipo de benefícios é que nós podemos dar, quais as vantagens fiscais. Preciso de alguém que domine bem data, que perceba de data. E em termos teóricos, nós deveríamos ter uma cadeira para cada pessoa. Preciso de alguém que saiba de comunicação. Pronto, eu devia ter a cadeira da comunicação. O que é que eu quero? Eu quero que alguém saiba de comunicação, o que é que está mais atual, que tenha o gosto, que tenha criatividade, que saiba escrever. Pronto, devia ter uma cadeira com isto, devia ter alguém que dominasse bem algumas ferramentas. E depois destes lugares teóricos, da cadeira A, da cadeira B, da cadeira C, da cadeira D, eu vou ver as pessoas que estão lá sentadas. E digo assim, olha, a Margarida, ela faz comunicação, mas ela não percebe nada de comunicação. A Margarida é responsável pelos pagamentos, mas a Margarida não percebe bem o tema fiscal. E nós próprios, cada Margarida que está na cadeira, quando tiver aquilo que lhe é pedido, deve dizer ao banco, eu preciso de ter formação aqui. Eu preciso de ter formação em escrita criativa. Eu preciso ter formação em línguas. Eu preciso ter formação em... Portanto, cada um de nós... Isto da vida é uma coisa que nós estamos agora a construir a partir de agora. É que responsabilizar cada colaborador pelo aquilo que ele sente necessidade. Quer seja para melhorar as suas competências, quer seja para as alterar. Eu estou a perceber que o meu caminho tem que ser mais tecnológico, portanto, eu tenho que pedir ao banco que me dê esta formação. O grupo está a desenvolver uma plataforma grande, que é o Dojo, que tem a ver com conhecimento, e que temos esta partilha. Eu não vou esconder que a nossa dimensão nos ajuda, quer pela partilha das ações de formação, quer pela partilha de boas práticas. E esta foi entendida como uma boa prática. Ser o colaborador a identificar aquilo que são as suas competências na área de formação. Naturalmente, nós, banco, temos uma parte regulatória muito importante, e eu diria, desculpem este desabafo, muito chata, que temos que ter uma formação obrigatória muito chata. E, portanto, eu diria que este complemento de sermos nós a pedir a formação que queremos torna esta nossa área de formação um bocadinho mais apelativa,
que é, eu sei que tu tens que fazer a formação no Aviso 3 do Banco de Portugal ou tens que fazer a formação em MiFID, mas também podes fazer formação em línguas, em todas estas partes agora e tudo o que é agora mais tecnológico. David, não sei se lhe respondi. Respondeu e muito obrigado. Eu gostava de acrescentar que nós estamos numa empresa pequenina, mas temos os mesmos temas. E uma das coisas que nós verificamos é temos temos a lei que nos obriga a dar formação, mas durante anos ninguém fazia a formação voluntariamente. Éramos nós que íamos vendo que fulano escrevia um inglês um bocadinho fraco, então resolvemos. Quem é que quer ir para aulas de inglês? Trouxemos uma irlandesa aqui para o escritório durante uns meses só para ensinar inglês. E hoje, com a evolução, nós estamos a sentir que são os colaboradores que pedem a formação, o que é muito positivo. Muito bem, olha, isto é tudo muito positivo e é ótimo estarmos aqui, mas o tempo passa realmente a correr e já passamos o nosso tempo. O Marcos dizia ali os 5 minutos antes da hora para conseguirmos preparar a próxima reunião. Temos tido aqui algumas pessoas que tiveram que sair também por causa da hora final. E pronto, de qualquer forma, se não houvesse mais nenhuma pergunta, agradecia. Há mais alguma questão que queiram? Muito bem. Saúde. Então, saúde, se é preciso também. Marcos, muito obrigado por esta exposição e por esta disponibilidade também para estar aqui connosco. E acredito agora também com a apresentação, revendo outra vez algumas dos temas, é realmente uma ajuda grande para podermos também ir pensando como é que estamos a fazer e como é que podemos fazer melhor. Que é aqui o nosso... ter contribuído também e estimular, porque isto é um contínuo de aprendizagem. Vamos estimular aos outros. Mas olha, esse objetivo está cumprido. Ótimo. Sem dúvida nenhuma. Olha, então muito obrigado a todos. Deus. Relembro só que vamos ter na próxima semana, se a Isabel para nos ajudar nas datas, vamos ter também a EDP, que vai também ajudar a fazer à volta do bem-estar dos colaboradores e o well-being. EDP vamos ter no dia 16 a sessão. Carla, ainda estás aí? Sim? Não, a Carla tem uma reunião às 11. Pois a Carla já saiu, pronto. Então, temos dia 16, vamos ter desculpe lá, agora saiu. Vamos ter ainda a sessão, íamos ter no dia 11, mas já não vai existir, a sessão do dia 11 da economia para a EFR Famílias, que era a sessão da economia doméstica, familiar, mas que ficou para o dia 25. E deste mês de março não vamos ter mais nenhuma, Jorge. Não ficou, então. Ficamos bem. Estamos gravados para abril, vamos ter a sessão em abril, que já está também para o dia 20, da apresentação do kit, do manual de acolhimento de pessoas, portanto, empregabilidade de pessoas com deficiência, que vai ser a Grace que nos vai dar esse módulo. E pronto, estamos a trabalhar no calendário do próximo mês, com os temas que, no fundo, entre todos, temos partilhado de necessidades de reforçarmos o nosso conhecimento, que é muito importante também enquanto comunidade EFR. E agradecemos também as vossas sugestões e, se quiserem, de temas que gostassem que nós desenvolvêssemos nestas sessões dentro das 3 grandes categorias que relembramos, categorias mais fun, pais e filhos. Falei da sessão que vai haver com a Joana Carneiro, vamos ter também uma visita virtual a museus que é para pais e filhos, isso é sempre ao sábado, e depois as sessões mais técnicas EFR e as sessões EFR também, mas mais orientadas para a família. Muito bem. Pronto, vamos manter isto pelo menos até junho e depois logo veremos as dinâmicas, vamos ajustando também às necessidades.
Muito bem, então. Obrigada a todos. Gisele, Obrigada, Margarida, obrigado a todos. por ter também dinamizado e às vezes quando nós trocamos, nós as duas aplicamos bem. O e-mail é o último recurso. Quando temos urgência, Margarida, por favor. E a Margarida responde ao WhatsApp ou à mensagem SMS, como o Marcos falou da hierarquia um bocadinho. É verdade. Eu acho que vamos empaticamente, vamos utilizando assim os meios e os veículos que temos de comunicação, sem querer sobrelotar muito as agendas. Obrigada. Muito bem, obrigado a todos. Obrigado também a todos. Obrigada. Marcos. Obrigada a todos e com o resto do dia. Obrigada, Vanessa. Pronto. Estamos sozinhos. Vamos ter a nossa reunião? Fazemos? O Bernardo não pode? Não. Por acaso podemos perguntar ao Bernardo se ele está por lá. Pois, fazíamos agora, não era? Muito organizado. Muito sistematizado, uma forma muito clean. Ele explicou tão giro, a forma como ele deu esta sessão. Foi interessante. Sim, sem dúvidas. Arrumou em gavetinhas, pronto, também é uma cabeça e ele tem que fazer este trabalho, ele está a trabalhar diretamente e percebemos, não é, no Conselho Estratégico e percebe-se. Podia ter ido um bocadinho mais longe, acho eu. Mas foi bom. Mas no tempo também Jorge, o tempo Sim. Era curto e nós percebemos isso. Uma hora é arrojado. Ele foi muito pela rama, ele defendeu-se, Jorge, ele foi pela rama, fez uma sistematização, pronto, de ideias e percebeu-se. Agora é só aqui apanhar aqui o Bernardo. Espera aí, que eu posso... Jorge, desculpe lá que eu não tinha o calendário aberto, depois tive que estar a abrir o calendário e sai, meu Deus, qual é as próximas formações? Era a do dia 11, depois era o dia 25, depois não tínhamos mais nenhuma, depois temos a dos pais... Disparate, foi. O Bernardo, vou ligar-lhe, espera aí. Estou a ligar. Mas ele não está a atender. É porque não pode, pronto, fazemos nós e depois perguntamos-lhe. Podemos ver quando é que ele pode e juntamos. Está bem, pode ser, porque ele deve ter... É mais fácil. Está bem. Ok. Pronto. Então, logo que ele me diga como é que é a sua manhã, está por aí? Estou, pode. Se ele puder ainda de manhã, podemos fazer de manhã. Até mais ou menos ao meio-dia e meia, 1/4 que eu ainda tenho que dar o almoço à mãe. Mas eu posso. Está bem, Jorge? Ok. Então já lhe digo alguma coisa. Tá, obrigada. Até já. Não, só para te perguntar o seguinte, a Renascença queria um testemunho sobre um pequeno depoimento sobre o Nuno. Queres? Pronto. Não. Podes dar, se deres, ótimo, se puderes. Está bem, 11h45. Está bem, combinado. Até já.